Pessoal, boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma reposição nossa aí da disciplina de análise e orientada a objetos. Na aula de hoje a gente vai ter o assunto dos diagramas finais da UML, né? Ontem a gente chegou em 10 diagramas dos vistos, né, na disciplina. Vimos na primeira aula o de componentes, na segunda aula o de implantação, né? Ambos os diagramas já estão com suas respectivas aulas, né, com os slides atualizados lá no Ava, com os vídeos de apoio também no Ava, né? É, é bom reforçar o aprendizado nesses dois, né, porque eles vão ser cobrados no projeto, né? Esses outros que a gente vai ver agora, esses outros 4, vão ser cobrados apenas para aqueles que eventualmente ficarem de sub, né? Mas no projeto não, até por eles serem menos utilizados na UML. Ok? Depois deles, eu vou fazer um recap, uma recapitulação de todos os diagramas vistos na disciplina para a gente fechar esse assunto do ML. E aí, finalmente, após muito tempo dentro da disciplina, né? Porque, se vocês veem, quase a disciplina toda é o ML, né? Mas esse é o propósito dela mesmo. Mas, tirando ali o comecinho, onde a gente viu revisão de orientação a objetos nas 2 primeiras aulas, depois vimos também a revisão de modelos de processo, e vimos também a parte sobre análise e projeto. Basicamente, todo o resto foi a linguagem UML, né? Mas é o previsto, obviamente. Aí o próximo assunto é o assunto de padrões de projeto. Ele vai acabar sendo só uma introdução a padrões de projeto, devido ao tempo curto que nós temos na disciplina, né? Mas eu vou introduzir os padrões de projeto de maneira geral e alguns princípios, e nos seminários vocês vão abordar de maneira completa o outro conjunto dos padrões, né? Que a gente vai falar na próxima aula. Ok? Vamos lá, então. Aparecendo os slides para vocês. Beleza. Então, última aula, diagrama de implantação, como eu falei. O roteiro dessa aula já é um pouco diferente de todas as últimas 5 aí, né? 5 ou 6, porque nessa a gente não vai aprofundar em cada um deles, né? Então, nas aulas onde a gente tinha uma aula dedicada para cada diagrama, a gente entendia o conceito, daí a gente entendia a anotação do diagrama, todos os elementos, via vários exemplos, fazia eles, né? Nesses aqui não, nesses aqui eu vou passar de maneira resumida com vocês sobre cada um deles, tá? Sem um grande aprofundamento, né? Então, o que nós vamos ver de diagramas hoje são o diagrama de estrutura composta, o diagrama de perfil, o diagrama de tempo e o diagrama de visão geral de interação, certo? Uma característica importante, né, desses diagramas aqui também, e que acaba sendo um dos motivos pelo qual eles também são um pouco menos usados, né, que os outros, é que esses 4 são justamente os últimos 4 que foram adicionados na linguagem, né. Esses 4 eles só surgiram da UML 2.0 em diante, né, então lá na 1.0 não existia. Vários outros dos que vocês viram comigo, eles já existiam no UML 1.0, mas eles foram atualizados, né, e a gente os viu com todas as atualizações correspondentes, inclusive com mudanças de nomes em alguns deles, ou de colaboração mudou de nome para comunicação, né? Ou de transição de estado virou máquina de estados, entre outros, ou de instalação virou implantação. Mas esses outros 4 de hoje, todos eles são da UML 2.0, nem existiam na 1 ainda, né? Mesmo assim, ainda teve mudança de nome, tá? Então, o que acontece? Desses 4, o de estrutura composta foi o mais antigo desses 4, né, mais novo que todos os outros 10, né, que nós vimos. Aí o de visão geral de interação e o de tempo também saíram na mesma época da estrutura composta. E o de perfil é o mais novo de todos. Ele saiu na UML 2.1, o de perfil, ok? É, mesmo assim, mesmo eles sendo os mais novos, já não são tão novos assim, né? Se vocês pensarem que a última definição, o 2.5 da UML de 2017, já tem 7 anos, e esses aqui eles saíram no começo da 2.0. Se vocês lembrarem, lá no, a primeira aula do UML foi lá no meio da década de 2000, né? Onde
a gente teve o lançamento da primeira versão do VML 2.0, não, que eles não sofreram alterações depois, né? Ok? E mesmo assim, é uma tristeza que desses diagramas aqui, pessoal, desses quatro, mesmo o de perfil sendo o mais novo de todos, por exemplo, e já tendo mais de 15 anos de lançamento, ainda não é em todas as ferramentas case que a gente tem de maneira nativa como criar eles, tá? O que acontece? Para quem tem usado o Asta como é o que eu mais uso, por exemplo, né? A gente já não tem a possibilidade de no Asta fazer o diagrama de perfil e o diagrama de visão gerado de interação. Uma pena. Para isso, a gente tem que fazer um pouco de gambiarra, né? Criar outro diagrama e aí ficar puxando os elementos. Então, criar um diagrama como se fosse um outro tipo, por exemplo, fingir que é o de classe e fazer igual no de pacote. A gente tem que fazer essa gambiarra no Asta, né? Então, por mais que seja a ferramenta case que eu mais uso, que eu mais gosto entre as três ali, ela é incompleta em certos sentidos, porque não tem a maneira nativa de trabalhar com o pacote, né? Nem perfil, nem visão geral de interação, né? E até esse ano, veja, até 2024, no começo ainda, a gente não tinha nem como fazer o de tempo, mas o de tempo foi adicionado, né? Acho que em fevereiro que foi adicionado na atualização do Asta, pelo menos a possibilidade de fazer o de tempo, ok? Mesmo ele também tendo quase 20 anos aí presente na UML, só adicionaram agora em 2024. Mas pelo menos, ó, dos 14, 3 que não dá para fazer de maneira nativa, né, no Asta, mas o de pacotes é facinho também de fazer dentro do de classe. Então, dois aí que seriam mais problemáticos. Com relação ao o Star ML é muito completinho, dá para fazer todos esses. Né? O Lucid Chart, se eu não me engano, dá para fazer todos também. E o Paradigm, dá para fazer dos 14 diagramas da ML, 13. Dá para fazer só o do perfil, que é o mais novo de todos, mas mesmo assim já é antiguinho, né? Só o do perfil que não dá para fazer no Paradigm de maneira tradicional. Beleza? Então, claro, no projeto vocês não vão fazer isso aqui, né? Mas se, por exemplo, eu tivesse pedido no projeto isso aqui, quem está usando StarML estava feito na vida, né? Porque dá para fazer todos. Quem está no Asta, desses quatro, dá para fazer dois, né? Aí teria que usar outra ferramenta ou fazer as gambiarras em outros modelos de diagrama da ferramenta Case para poder criá-los. E quem está no Paradigm ia poder fazer quase todos, exceto o de perfil. Ok? Ah, não está trocando? Trocou. Então, o primeiro desses que a gente vai ver é o de estrutura composta. É, obviamente, né, pessoal, nem precisa dizer isso, mas esse diagrama, ele é estrutural, né, estrutural ou estático, né, dentro das... E se vocês verem, né, os dois últimos que a gente tratou também foram estruturais, né, então vamos dar uma continuidade aí nos estruturais até fechar eles, e daí ir para os dois últimos comportamentais, né, também na aula de hoje, obviamente. Qual que é a ideia desse de estrutura composta? Ele vai servir para você expor a estrutura interna de uma classe, é, ou pode ser para uma classe, mas pode ser para outras coisas do estrutura, que você vai representar quais colaborações, com o que ela conversa para poder funcionar, né? Mas com quem ela conversa, não só no sentido de outras classes, mas no sentido de outros subsistemas, outros elementos externos que ela precisa para poder trabalhar. Nesse diagrama, a gente utiliza uma notação portas, que é até uma coisa que eu comentei com vocês, a gente acabou não vendo, porque não era dentro do meu propósito, né, esse semestre, mas portas que dá para colocar, por exemplo, no nome de componentes, são extremidades de comunicação entre um componente e outro, ou entre o componente e o mundo externo, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui já. Aqui eu tenho um exemplo lá de um servidor sendo representado. Vejo que a gente tem aqui as estruturas que podem ser nós, podem ser classes, podem ser objetos, né? Veja aqui que a gente tem alguns exemplos de objetos aqui, BIOS, memória e tal. Isso aqui é para representar graficamente a estrutura física do hardware de um servidor genérico, tá? Onde a gente tem aqui uma GPU, né, placa de vídeo, a gente tem aqui a placa-mãe, a gente tem aqui duas CPUs, a gente tem as portas SATA 3, PCI Express, né, alimentação
de energia de backup, né, alimentação de energia normal, memória principal, né, BIOS, SSD, NVMe, né, entre outras coisas aqui. E aqui a gente tem a parte de entrada e saída, né, porta VGA, portas USB, portas seriais, ok? Aqui temos a parte de interface de rede, porta para cabo RJ45, né, para outro tipo de, aqui gigabit Ethernet, né, outro RJ45 aqui, SFP, não sei o que é a sigla do SFP em redes, né, mas basicamente, então, aqui nesse exemplo, está sendo usado um diagrama de estrutura composta para representar um hardware, né? Mas, obviamente, esse diagrama, como é o ML, como essa disciplina, análise de projeto de software orientado a objeto, ele é utilizado também para representar as partes do sistema, né? O que eu costumo falar sobre esse diagrama aqui? Ele é como se fosse uma forma de você poder misturar diversos outros diagramas estruturais em um só e mostrar essas partes colaborando, certo? Então, você pode pegar pacotes e colocar nele, você pode pegar componentes e colocar nele, você pode pegar classes e colocar nele, e fazer uma demonstração de como que essas coisas colaboram, né? Ele é um diagrama um pouco caótico de entender nesse sentido, porque a pessoa ela tem que ter conhecimento de todos os outros diagramas de estruturais para poder entender ele. Então, parte do objeto também, que é estrutural, né? Todos os estruturais que a gente viu podem acabar sendo colocados aqui em, em colaboração para você demonstrar uma determinada coisa do sistema, né? Fazer uma visão mais ampla da estrutura do sistema. Por isso que ele é estrutura composta, né? Porque é uma mistura de vários outros dos diagramas estruturais, ok? E claro que a gente tem essas linhas de associação entre as diferentes estruturas que estão representadas aqui, né? Então, a memória utiliza a porta DIMM aqui, né? A BIOS utiliza ROM flash, né? Memória de apenas leitura. As fontes utilizam ATX, né? E assim por diante, ok? O segundo diagrama estrutural que eu quero ver com vocês aqui, e o último da disciplina dos estruturais, é o diagrama de perfil, ou Profile Diagram, né? Esse diagrama, ele vai servir para que a gente consiga fazer uma extensão da UML, tá? É complexo de entender o que isso quer dizer, mas pensa o seguinte, né? Para quem joga, principalmente para quem joga em PC, né? Que isso é mais realidade. A gente tem um negócio chamado mod, né? Os mods eles servem para quê? Para que você possa adicionar coisas a mais ou alterar coisas que existem dentro do jogo, né? Para que ele tenha características e jogabilidade, ou geralmente a questão da aparência, né? Mas também tem jogabilidade, ou às vezes gráficos diferentes do original. O diagrama de perfil ele permite que a gente crie, represente coisas utilizando o ML, mas estendendo, como se a gente estivesse adicionando extensão, adicionando DLC na UML, para poder representar coisas, características do domínio do nosso sistema ou características exclusivas da tecnologia, da linguagem de programação ou do framework que a gente está usando para desenvolver. Lembro que lá no começo da disciplina, acho que na aula 5, mas eu falei, olha, essa linguagem que a gente vai aprender aqui, essa linguagem de modelagem, ela é agnóstica da linguagem de programação. Ela não é agnóstica de paradigma, né? Perdão. Mas ela é agnóstica de linguagem de programação. Então, você modela um sistema ali, e aí depois você utiliza ele, ou melhor, depois você implementa, utiliza o modelo para implementar um sistema em qualquer que seja a linguagem orientada a objetos, né? Mas vocês já devem ter percebido que na, nas duas últimas aulas, a gente já começou a chegar mais perto de um nível concreto das coisas. Porque você vê, a antepenúltima aula, que é diagrama de atividades, lá a gente já chegou no nível do algoritmo, né? Mas ainda a representação do algoritmo através de um fluxograma ou através de um diagrama de atividades,
ela ainda é independente de linguagem, né? E assim como é qualquer tipo de representação do algoritmo, seja Portugal, seja linguagem natural, seja diagrama de Chapin, né? Todas elas são independentes de linguagem. Mas quando a gente já começou lá no diagrama de componentes a colocar arquivo com extensão CPP, né? Arquivo com extensão Java, poderíamos colocar. A gente já começou a colocar a questão de definir, representar o tipo do SGBD que a gente vai usar, né? Lá no de implantação, a gente já começou até a comentar sobre protocolos que a gente vai utilizar, seja protocolo para se comunicar com o banco, ou protocolo para se comunicar com o servidor, né? Então, a gente já começou a chegar num nível mais representando a tecnologia efetivamente que a gente vai usar. Não quer dizer que depois essa tecnologia não vai poder ser mudada, mas se ela for mudada, o diagrama depois vai ter que ser atualizado, senão ele já não vai estar representando a realidade, né? O diagrama de perfil é mais ainda próximo da tecnologia, no sentido que você vai representar dentro dele características específicas da linguagem, né? A gente vai começar a representar questões como as classes e padrão de uma linguagem que você está utilizando, né? Então, se você está utilizando certas interfaces prontas na linguagem, lá, tipo interface serializable, por exemplo, que eu falei do Java, se você está utilizando frameworks da linguagem, que hoje em dia todo mundo que desenvolve web, por exemplo, você acaba tendo que utilizar um monte de frameworks diferentes para fazer uma aplicação simples, né? Hoje em dia ninguém mais desenvolve web sem fazer uso de um monte de frameworks, principalmente frameworks JavaScript, hoje em dia tanto por front quanto por back, mas frameworks também CSS, né? E aí você consegue e deve representar tudo isso nesse diagrama aqui, que é o diagrama de perfil, tá? No diagrama de perfil, então, você consegue fazer uso de alguns estereótipos, como o estereótipo metaclass, o estereótipo stereotype, que é bem genérico mesmo, e o estereótipo profile, para você conseguir definir regras de representação, notações próprias do teu domínio e da tua tecnologia, para demonstrar aquele contexto daqueles sistemas que você está desenvolvendo já mais próximo da linguagem. Então, não agnóstico mais de linguagem, não agnóstico mais de tecnologia, mas demonstrando eles. Aqui, nesse exemplo que eu trouxe, é um exemplo genérico, no sentido que ele não está mostrando essas tecnologias, essa representação dessas tecnologias, tá? Ele só está mostrando como que você poderia montar isso aqui, né? Com essa estrutura aqui, onde a gente tem essa anotação de pacotes aqui mesmo, e aí você vai colocando o estereótipo profile para representar um determinado perfil de uso do sistema, estereótipo metaclass para representar determinadas características de classes específicas do sistema, né? E estereotype genérico para você criar outros estereótipos próprios aqui também para representar o teu sistema, tá? Como eu falei, eu não vou fazer exemplos desses aqui, mas depois fica também como exercício para quem quiser depois dar uma brincada com esses aqui. Infelizmente, esse aqui fica de exercício só para quem usa o StarUML ou as outras ferramentas cases online que tratem dele, né? Porque infelizmente no Astra e no Paradigm, esse carinha aqui não tem, ok? Eu também não vou, como eu falei, entrar em todas as notações que tem em cada um, né? Mas esse aqui, as notações, basicamente, para quem for abrir no StarML, vai ver que as notações vão ser basicamente metaclass e, e, e os estereótipos, ok? E, claro, as ligações entre eles, que podem ter dependência, pode ter o apply ali, ok? Então, essa é uma visão rápida aqui sobre esses. Mesmo nos vídeos de apoio que eu coloquei, tá, pessoal? Porque nessa aula eu coloquei 3 vídeos de apoio diferente das anteriores, que tinha um de cada um, né? Mas mesmo nesses vídeos de apoio, os professores lá, eles acabam tratando bem rapidinho esses diagramas, né? Infelizmente, né, nos vídeos de apoio, eles tratam rapidinho até os diagramas super importantes, tipo atividades, né, estados, acabam fazendo em 10 minutos. Mas esses aqui ficaram mais curtos ainda, né? Mas eu tenho alguns exemplos lá. Eu vou colocar também mais exemplos para vocês poderem dar uma aprofundada, quem tiver curiosidade, tá? Exemplos para cada um desses, eu vou colocar mais alguns exemplos. Infelizmente, para esses aqui, né, alguns exemplos acabam tendo que ser em inglês, né? Você pode ver que nas aulas anteriores eu sempre colocava exemplos em português, mas nessa aqui eu precisei apelar para exemplos em inglês,
porque os em português ou eles eram muito ruins de resolução, ou às vezes tinham algumas coisas que não faziam sentido dentro da notação, ok? Vamos lá agora para os dois últimos comportamentais da disciplina, que são o diagrama de tempo, né, e a divisão geral de interação, ok? Esse diagrama de tempo ele já foi chamado de temporal, né, no Brasil, né, também, quando as primeiras traduções, hoje em dia está meio consolidado para chamar ele de tempo só. Basicamente, esse diagrama ele vai servir para que você consiga representar o tempo que leva para realizar as operações, ou o tempo máximo também que tem que levar para representar as operações. Veja, duas coisas eu falei. O tempo que leva, você pode colocar assim, o tempo médio esperado, mas também você pode representar a restrição de tempo, tempo máximo para alguma determinada operação ser realizada, antes dela tomar, por exemplo, um timeout e ser cancelada. Ok? Se vocês pensarem, a gente falou já dessa questão temporal, ou questão de ordem de tempo, até na prova tinha bastante questões sobre isso, no diagrama de sequência, né? No diagrama de sequência a gente tinha a ideia do lifeline, indo do topo para o fundo, e as trocas de mensagens, elas eram trocas de mensagens ao longo do tempo, né? Até no próprio de comunicação, se a gente mantivesse os index das mensagens, a gente estaria representando essa troca de mensagem com ordem, né? Ou seja, ao longo do tempo também. Porém, lá nesses dois diagramas, tanto de sequência quanto de comunicação, a gente não falava em nenhum momento sobre milissegundos, sobre segundos, sobre minutos, sobre horas, né? Ou seja, sobre unidades de tempo efetivamente. Nesse aqui, sim. Nesse aqui, a ideia é você representar o tempo das coisas com exatidão, coisas que precisam ser realizadas naquele determinado tempo, tá? Basicamente, esse tipo de diagrama ele é utilizado para sistemas de tempo real, tá? Aqui, vocês devem ter visto isso em SO e com certeza vão rever isso na disciplina de computação distribuída lá no oitavo período, né? Uma disciplina nova que entrou no curso e vai ser ofertada pela primeira vez no próximo semestre, né? Mas para vocês, vocês vão fazer ela lá no ano que vem, né? Quando vocês estiverem no oitavo. Existe uma definição, uma separação de sistemas de tempo real, que são os sistemas soft real time e hard real time, né? Os sistemas soft real time, eles são sistemas focados em tempo real, porém, as restrições de tempo dele, se não forem atendidas, não serão catastróficas. Elas serão ruins, elas afetarão a experiência do usuário, mas não serão catastróficas. Exemplo de sistemas que são soft real time. Antes, quando a gente tinha, quando era mais realidade, né, a gente ter tocadores, players a gente tinha os drives de CD, de DVD, depois de Blu-ray nos computadores, e aí, para poder reproduzir o vídeo ou o áudio desses CDs ou DVDs ou Blu-ray, a gente tinha softwares, reprodutores de mídia que liam em tempo real, né, ou aquilo que estava nessas mídias óticas e reproduzia para o usuário, né, que seria o espectador ou o ouvinte, se fosse música ou se fosse vídeo, né? E esses sistemas, eles precisam trabalhar em tempo real, eles têm uma certa folga entre aquilo que o ser humano percebe, né, e o que eles conseguiam trabalhar, né, que eles trabalhavam no parte do milissegundo, mas todo mundo já deve, para todo mundo que já usou um CD, um DVD na vida, deve já ter sofrido um engasgo, às vezes, quando estava assistindo alguma coisa ou ouvindo alguma coisa direto do CD, né? O que é aquilo? É que o sistema não conseguiu cumprir a restrição de tempo por algum motivo, seja de software, né? Porque às vezes tinha coisas demais para lá para os primeiros computadores, né? Quando a gente ligava o computador, nossa, era um parto, às vezes levava 5 minutos para a gente conseguir usar o computador com, com qualidade, né? De tanta coisa que carregava, e porque tinha disco rígido, e porque os hardwares não eram muito bons. E se você colocasse o CD para tocar nesse começo, enquanto o sistema operacional ainda estava se preparando, né? Você ia ter um monte de falhas ali, né? E isso eram falhas de software, né? Você poderia ter falhas de hardware também, às vezes, quando o CD estava arriscado, ou estava sujo, ou quando o drive já estava meio ruim, né? Mas o que acontece? Essas falhas em tempo real,
elas afetam a experiência do usuário, né? Se você está ouvindo uma música, você não quer que ela fique travando, que ela fique pulando, né? Mas ninguém morre por causa disso, certo? Já nos sistemas hard real-time, que são sistemas, por exemplo, para fazer cirurgia médica à distância, sistemas para controle de tráfego aéreo, e coisas, sistema que controla resfriamento em usinas nucleares, por exemplo, né? Esses sistemas, eles precisam trabalhar em tempo real e eles não podem ter falha nas restrições de tempo, porque se tiver falha, uma ou mais pessoas podem morrer ou ter problemas de saúde, né? Porque às vezes numa cirurgia, se o sistema travar e não reagir em tempo real, o movimento que o médico está fazendo à distância, aí ou a pessoa pode morrer, ou ela pode às vezes ter uma ferimento, alguma coisa mais grave, né? Então esses são hard real time, esses não podem se ter problema de entrega no tempo, ok? Então basicamente o diagrama de tempo é para esses tipos de sistema, mas não só também. Que a gente pode, às vezes, representar partes do nosso sistema que tem restrição de tempo e a gente precisa representar elas. Nosso sistema pode não ser um sistema em tempo real, mas a gente quer, às vezes, representar temporização em certas operações. Por exemplo, você pode uma operação, por exemplo, de login. Aí você tem então a tua operação de login que você modelou ela lá no teu diagrama de sequência. Vou tomar uma água aqui. Você modelou lá no teu diagrama de sequência, né? A troca de mensagem entre os objetos para que seja realizado, o login, a passagem do usuário, da senha e tal. Beleza. E aí você quer que esse sistema, se o login não conseguir ser realizado, por exemplo, em 2 segundos e 2,8 segundos, você quer dar uma mensagem para o usuário que não foi possível realizar o login e que ele tem que tentar novamente depois, ou tentar novamente já, né? Mas ele precisa tentar de novo, né? Às vezes um cadastro, às vezes para confirmar um pagamento, né? Todo o sistema que a gente utiliza no dia a dia, quando a gente vai fazer uma compra online, todas essas compras online, elas têm limite de tempo para confirmar a transação, né? Porque se elas não for confirmadas em um determinado tempo, ele vai acusar falha para você e vai pedir porque você insira outro tipo de mecanismo de pagamento, né? Então, vejo, é geralmente usado para sistemas de tempo real, mas às vezes, mesmo em sistemas mais tradicionais, sistemas de informações mais tradicionais, você pode ter partes do sistema que tenham restrição de tempo, né? Em jogos online, né, para muitas etapas, seja na hora de buscar a partida, seja na hora de receber as ações do jogador, né? Tudo todo um funcionamento de um sistema de jogo online vai ter várias etapas dela que se beneficiam da modelagem de um diagrama de tempo, tá? O diagrama de tempo, então, ele funciona, ele tem essa anotação aqui, um desenho horizontal mesmo, com essas linhas aqui que parecem um sismógrafo, né, para terremoto, ou mesmo um, aqueles exames que a gente faz cardiovasculares, né? É, Então aqui ele tem essas linhas onde você está em um determinado estado e aí quando você troca de estado ele sobe uma linha vertical, então tem uma linha horizontal, você está no estado, trocou de estado, sobe uma linha vertical, vai para outro estado horizontal e assim por diante. E aí você vai ter restrições de tempo em cada um desses estados, né? Aqui não está o número do tempo, mas a maneira correta é você colocar o tempo aqui, ó. Aqui está só que o tempo vai ser em minutos, né? Mas não está colocando quantos minutos. Você pode e deve ter aqui embaixo uma régua ou uma escala, onde é colocado aqui os diferentes valores de tempos. Então, por exemplo, 100 minutos aqui, beleza, eu tenho 2 minutos para realizar determinado estado, tá? Tenho 5 minutos para realizar determinada outra ação, e assim por diante, certo? Aqui, essas divisões horizontais que a gente tem, essas divisões maiores aqui, é, com esses retângulos aqui, são como se fossem as swim lanes, ou as partições lá do diagrama de atividades. Ou seja, em qual objeto que está sendo realizada essas ações, certo? Lembra quando a gente tinha as partitions, as swim lanes, no diagrama de atividades, a gente podia trabalhar elas tanto na horizontal quanto na vertical, né? Aqui é como se fossem swim lanes horizontais do diagrama de atividades, e assim como lá no de atividades, cada swim lane representa
o controle do fluxo em um determinado objeto, aqui também, tá? Aqui, então, nesse objeto TEF, né, que é a transferência eletrônica, e aqui nesse objeto cesta de locação, estão acontecendo essas operações aqui, né? Então, entregando, validando, fechando cesta, alocando, tá? Aqui, aqui tem a operação só em operação mesmo, mais simples, tá? Tranquilo? Então, é como se fosse um eletrocardiograma aqui, um sismógrafo, essa anotação gráfica dele aqui, beleza? E para quem depois quiser dar uma brincada com esse aqui, esse tem todas as ferramentas que a gente utilizou, né? No Asta desde de fevereiro, né? Antes, quando eu dava essa disciplina, nem esse estava no Asta, infelizmente. Por fim, né? O último diagrama comportamental que a gente vai ver na disciplina e também o último diagrama da UML como um todo, né? E é importante falar também que tanto esse visão geral de interação quanto o de tempo que a gente acabou de ver, eles são diagramas da subcategoria interação, né? Então, eles não são só apenas comportamentais, eles são comportamentais de interação, né? Esse diagrama ele pode ser entendido como uma variação do diagrama de atividades, no sentido que você vai ter um nó inicial e um nó final para representar, você vai ter as setas de fluxo, igual no diagrama de atividade, para ligar as coisas, você vai ter o nó de decisão, igual a gente tem lá no diagrama de atividades, para poder ir de um lado ou ir para outro, né? Essas coisas são iguais de atividades. Então você vai falar, pô, então é a mesma coisa que atividade? Não. Esse diagrama aqui, ele é um diagrama um pouco megalomaníaco, no sentido em que você consegue, através dele, representar as comunicações entre os diferentes diagramas comportamentais do teu sistema, tá? Então, você consegue mostrar dentro dele, com a anotação de atividade, você consegue ligar dentro dele vários diagramas de comunicação, né? Mostrar a comunicação entre um diagrama de comunicação e outro, um diagrama de sequência com outros, todos os diagramas de sequência, se for o caso, já você tem 10 diagramas de sequência, você consegue representar dentro dele aqueles que têm ligação, né? Você consegue representar diagrama de atividade conversando com atividade, de estado. Então, ele é muito, como eu falei, megalomaníaco nesse sentido, que você consegue representar todos os seus diagramas de interação, se você quiser, ali dentro, e numa visão super ampla do sistema. Claro que você tem que representar aquilo. Você não vai, por exemplo, ligar um diagrama de sequência que não tem nada a ver com o outro, sendo que eles não se conversam, por exemplo, né? Mas aqueles que se conversam, aqueles que têm, por exemplo, você tem um caso de uso, esse caso de uso, ele tem dois includes saindo dele para outros dois casos de uso, e ele tem um extend. Ou seja, um caso de uso está ligado com outros três, certo? E aí, você foi lá e fez o teu projeto bem detalhadinho, né? E você fez 4 diagramas de sequência, um para cada caso de uso desse, né? Que é o ideal. E aí, você tem esses 4 diagramas de sequência, você quer mostrar eles se ligando. Como que você vai fazer isso? Nos próprios diagramas de sequência não é muito recomendado, né? Então, você vai vir no diagrama geral de interação e vai mostrar uma moldura, um ref para o diagrama de sequência original, do caso de uso original, né? E outros três para os outros três que se ligam naquele caso de uso original. 2 por include e 1 por extend. Ok? Então, é, dá para até a gente fazer uma analogia desse aqui com o de estrutura composta, né? De estrutura composta você consegue representar várias estruturas do projeto ao mesmo tempo. Esse aqui a gente consegue representar várias coisas comportamentais do projeto ao mesmo tempo, porém, o comum de representar nesse aqui são vários diagramas comportamentais do projeto ao mesmo tempo se ligando. Tá? E claro, você não precisa querer representar o teu sistema todo aqui, né? Então, se você tem um sistema de porte médio, que tem lá 40 casos de uso, e aí você tem nesses 40 casos de uso 40 diagramas de comunicação, por exemplo. Você não vai querer representar os 40 aqui, porque vai ficar muito difícil de ler, né? Mas você pode representar um recorte. Então, eu quero representar no módulo financeiro. O módulo financeiro tem 6 diagramas de comunicação. Eu vou representar esses 6 aqui, como que é a interação entre eles. Beleza? Um exemplo aqui, então, num diagrama.
visão geral da interação. Veja que aqui a gente tem um nó inicial, muito parecido com o diagrama de atividades, né? A gente tem um nó final, também parecido com o do diagrama de atividades. Tem nó de decisão, como eu falei, setas de fluxo, né? E aqui dentro, olha que a gente tem um monte de refs, né? Ref para buscar itens, ref para pesquisar itens, ref para visualizar, atualizar o carrinho de compras, ref para visualizar item, ref para remover item do carrinho de compra, ref para fazer o checkout e ref para adicionar item ao carrinho de compras. O que são todos esses refs aqui? São todos diagramas de sequência ou de comunicação, geralmente, e até pode ser de atividade e de estado que você fez em outras etapas da tua modelagem do sistema, né? Obviamente, você não vai fazer refs de coisas que não existem no teu sistema. Isso a gente já discutiu até lá dentro do próprio sequência, né? Quando você referencia um outro sequência, é porque ele tem que existir no teu projeto. Quando você, lá no diagrama de estado, você referencia um estado de submáquina, você precisa ter esse estado de submáquina modelado em um outro diagrama de estados. No diagrama de atividades, quando você tem lá o tridente lá, né? Que representa uma ação de chamada de comportamento, essa ação de chamada de comportamento tem que estar representando um outro diagrama de atividades do teu projeto. Beleza? Então, nada que você faz aqui é inventado, né? E uma coisa legal desse diagrama, legal, mas é uma coisa que eu não faria, desse diagrama visão geral de interação, é que você consegue, depois eu vou colocar exemplos para vocês lá no AVA também, exemplos assim, para que em slide fica complicado esse tipo de exemplo, mas em alguns exemplos você vai conseguir encontrar na internet, e eu também vou colocar para vocês, onde você tem alguns diagramas assim sendo representados com ref aqui dentro, e aí você tem, às vezes, diagramas completos de sequência representados ali dentro também. Tem um pessoal maluco que representa alguns com refs e outros completos ali com as lifelines, atores, barra de ativação, troca de mensagem ali dentro, tá? Dá para você arrastar e colocar ali dentro, em algumas ferramentas case, o diagrama completo, mas eu acho muito caótico. Já é muito caótico você querer representar um monte de sequência ao mesmo tempo, que é a ideia desse aqui, ou um monte de comunicação ao mesmo tempo. Você pegar e colocar ele inteiro lá, é pior ainda, né? Então é muito melhor você ter os refs, que eles servem como atalhos, né? Beleza, a pessoa quer se aprofundar em como que é o diagrama de comunicação do pesquisar item, beleza, ele vai lá e abre o diagrama de comunicação, ou pega um diagrama impresso de comunicação, de pesquisar itens, e ele entende. Agora, se pegar e começar a colocar eles inteiros aqui, apesar da anotação do VML permitir, isso fica muito caótico, né? Tranquilo? Veja que a anotação desse aqui, diferente de alguns dos outros, né, do que a gente viu hoje, a anotação desse aqui já é só coisas que vocês já viram em outros, né? Notação de ref, notação de decisão, de início, de fim, de fluxo, beleza? Mas ainda assim, ele é um diagrama novo, né? Diferente dos que vocês já viram. Ok? Então, uma recapitulação aqui da UML completa que a gente viu na disciplina. Como eu falei, isso não é muito comum, né? Em universidades, às vezes o professor vê todos com o aluno, às vezes ele acaba deixando como trabalho os menos usados, ou às vezes não só esses quatro, mas às vezes tem certos cursos ou disciplinas que não vêm nem, por exemplo, componente de implantação, o que daí já é um crime, na minha opinião, né? Mas aqui a gente conseguiu ver todos, mesmo que esses últimos a gente viu com pouco foco, né? Porque devido à importância que eles têm e o tempo que a gente tem que focar nas coisas mais importantes, né? Então, uma recapitulação aqui de tudo que a gente viu na ordem que a gente viu, né? Espero que essa minha animaçãozinha que eu fiz, eu revisei ela, né? Mas espero que ela esteja bem certinha na ordem, né? Então, a gente começou pelos comportamentais, né? Depois vimos os estruturais, mas nos comportamentais, nós vimos primeiro o diagrama de caso de uso, depois de estrutural, a gente viu o diagrama de classe e de objetos, né? Incluso em uma das 3 aulas do de classe, né? Que de classe foi o que a gente vai por mais tempo, mas ali no meio a gente viu o de objetos junto, né? Devido à importância que ele tem, a gente deu a importância devida, né? Não ia ficar com uma aula inteira só para o objeto. Depois disso, a gente já foi para a subcategoria de diagramas de interação e viu o diagrama de sequência. Nesse também vimos 2 aulas devido à importância dele e a complexidade, que eu considero ele. E mesmo vocês, depois que vocês se habituarem com esses últimos aqui, pode parecer muito complexo esses últimos ainda, mas ainda assim, o mais difícil da OML, na minha opinião,
Então, de sequência, isso aí é questão de opinião, né? Alguns podem achar, outros ali. Criatividade, e também tem bastante notação, né? Pode achar isso. Depois vimos o de comunicação, bem legal esse aqui, né? Também interação, nessa ordem. Depois vimos o diagrama de pacotes, foi o último que nós vimos para P1, né? Então, para P1 nós vimos 6 diagramas no total. Não acabou dando metade da UML, mas acabou dando 60% daqueles mais utilizados, né? Depois vimos o diagrama de máquina de estados, logo depois da prova, que também é um dos mais legais que tem. Vimos depois o diagrama de atividades, foi um dos últimos que nós vimos, que também é comportamental. Com isso, avançamos bastante dentro dos comportamentais aqui. Aí, na sequência, nas últimas aulas, nós vimos o diagrama de pacotes, perdão, diagrama de componentes, né? Depois vimos o diagrama de implantação também, que foi o assunto da última aula, né? O diagrama mais físico aí da UML. Também bem tranquilo de trabalhar, um diagrama divertido de criar. Aí, vimos hoje o diagrama de perfil, vimos o diagrama de estrutura composta, vimos o diagrama de tempo e, por fim, vimos o diagrama de visão geral de interação, tá? Acabei de ver que ali eu só misturei na animação a ordem do perfil e de estrutura composta, mas vimos todos hoje, né? Tá valendo. Beleza, pessoal? Então, hoje vimos o diagrama de visão geral de interação, de perfil, o diagrama de tempo e o diagrama de estrutura composta, ok? Com isso, fechamos toda a UML. Esses aqui não são para vocês fazerem no projeto, mas quem eventualmente ficar de sub pode ter questões sobre eles aqui, porque faz parte, né, do conteúdo. Alguns exercícios aqui só para consolidar, né, para quem quiser, para quem tiver tempo, né? Eu recomendo fazer depois de terminar o projeto só, né, quando tiver tempo para mexer com isso aqui, né? O primeiro elenco identifica os principais elementos de cada um dos quatro diagramas, né? Porque como eu falei, diferente das outras aulas, eu não fiz um slide para cada tipo de elemento, de cada diagrama, né, para a gente poder aprofundar, que não é ideia mesmo, né, mas fica como exercício. E o segundo, crie na ferramenta Case. Sua escolha um exemplo de diagrama de estrutura composta, diagrama de perfil, diagrama de tempo e diagrama de visão geral de interação. Certo? Obviamente, para quem está no StarWML, vai poder criar todos esses com facilidade. Para quem está no Paradigm, só não vai poder criar o perfil de maneira normal. Mas, inclusive, caso alguém faça, né? Depois me conta qual gambiarra que tem que usar para fazer o de perfil no Paradigm e qual gambiarra que tem que usar para fazer tanto o de perfil quanto o de visão geral da interação no Asta, né? Porque, infelizmente, esses dois não estão lá, né? E só recapitulando os nomes em inglês, né? Para quem for pesquisar nas ferramentas para fazer. Estrutura composta é composite structure, o perfil é profile, o tempo é time, né? E o visão gerada de interação é interaction overview. Beleza? Então, com isso a gente encerra essa aula aqui e depois a gente retorna. Eu vou encerrar a gravação e a gente retorna depois do intervalinho para a gente fazer a aula de padrões de projeto e também a descrição dos seminários.